O objetivo do presente vídeo é apresentar o canal e explicar a todos como podem colaborar. O primeiro vídeo do canal, sobre Bitcoin, foi feito por um colaborador. E eu gostei muito. Achei que ficou muito bom para um amador. Esse mesmo colaborador já tinha ajudado em outros projetos. Obviamente, tudo o que for publicado aqui deve estar alinhado com os propósitos e valores do canal. Então, para começar, você precisa conhecer o objetivo final, que é a liberdade do cidadão. Muitas são as ameaças à liberdade. Essas ameaças são perpetradas tanto por entidades privadas quanto estatais. Pode ser tanto um grande agente supranacional quanto um indivíduo. Uma das formas de defender a liberdade é a diretriz do homem cinza. Essa diretriz é conhecida por sua sigla em inglês GMD. É um conjunto de conhecimentos e técnicas para resistir à vigilância. Ela engloba várias áreas, como a criptografia, a linguagem corporal e informática. Como toda técnica, pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Eu entendo que o bem é aumentar a liberdade individual e a resistência à agressão injusta. Existem zonas cinzentas, onde pode ocorrer conflito entre o entendimento do que é liberdade. Um exemplo de uma situação limítrofe são as drogas consideradas ilícitas. Não vou dizer a minha opinião sobre a liberação do comércio dessas substâncias. No entanto, mesmo que fosse liberado, ninguém deveria vender drogas esse tipo de substância por não trazer um benefício à pessoa que compra. Apesar dessa zona cinzenta, o capitalismo de livre mercado é a organização social mais favorável à liberdade individual. Porém, para entender o que eu defendo, é importante definir exatamente o que estou dizendo. Capitalismo de livre mercado é baseado no princípio de que o indivíduo é livre. O seu corpo e seu intelecto produzem bens e serviços. Esses bens e serviços são, portanto, a extensão do seu próprio corpo. Esses bens e serviços deverão ter o destino que o seu proprietário desejar. Pode ser doado, armazenado, trocado, consumido ou destruído. Seguindo esse mesmo princípio, o canal acredita que o Estado tem somente a função de proteger as fronteiras de uma agressão estrangeira e proteger os direitos individuais. Inclui nisso a proteção de contratos livremente estabelecidos entre indivíduos. Obviamente, não é possível acabar abruptamente com a prestação de serviços pelo Estado. A população já é dependente de saúde e educação providas pelo Estado. E isso tem é usado constantemente para deixar a população refém dos governantes. Tanto no Brasil quanto no resto do mundo. Muitas vezes, essa dependência do Estado está associada a outra característica ruim, divisão da sociedade em classes. Podemos classificar pessoas usando algum critério e várias características serão predominantes naquele grupo. Por exemplo, classificando as pessoas em mulheres e homens, poderíamos dizer que os homens de uma localidade são mais extrovertidos que as mulheres. Mas quando eu digo que a divisão da sociedade é ruim, refirmo-me a criar uma falsa oposição. Mulheres contra homens, ricos contra pobres, negros contra brancos e assim por diante. É a velha tática de dividir para conquistar. Para exemplificar, um ditador pode não ter força militar suficiente para subjugar o próprio povo. Então, se 50% do povo brigar com os outros 50%, basta uma pequena força aliada a um dos lados para dominar toda a população. Geralmente essa tática está associada ao politicamente correto. Acredito que não seja necessário dar maiores explicações sobre o porquê de politicamente correto ser perigoso para a sociedade. Eu quero destacar outro ponto. Qual a diferença entre o politicamente correto e o correto? Sempre que houver uma palavra bonita modificando um termo, devemos redobrar a vigilância. Geralmente essa é uma estratégia cavalo de Troia. Serve para que as pessoas permitam a entrada de atitudes ditatoriais. Outro exemplo é a diferença entre justiça social e justiça. Justiça social é automaticamente injusta. Se fosse justa, chamaríamos somente de justiça. Apesar de considerar uma coisa ruim, cada indivíduo tem o direito de acreditar no que quiser, só não pode impor aos outros por meio de força.
Finalizando, se você quiser contribuir, entre em contato. O primeiro vídeo foi feito por um colaborador, que disponibilizou o arquivo bruto e agora posso fazer vídeos com padrão semelhante. Obviamente, o vídeo não pode ter a sua voz e nem imagens que possam identificar o autor. Fotos ou vídeos não devem ser usadas a menos que sejam absolutamente necessárias. Nessa situação, deve usar uma cobertura completa. Cuidado ao máximo com a identificação biométrica, incluindo cor da pele, cor dos olhos, cor do cabelo, altura, compleição corporal. Também deve-se tomar cuidado para não usar fotos, vídeos ou sons que sejam protegidos por direitos autorais. Foi usado um sintetizador de voz do site ttsfree.com para adicionar a narração. Isso impede a identificação pela voz. A velocidade de narração a partir desse sintetizador foi a +1. Em algumas situações, foi usada a velocidade 0. Sugiro que a narração seja quebrada em textos de até 500 caracteres, pois são mais fáceis de trabalhar. Escolha um fundo monocromático, preferencialmente com alguma textura. Dê preferência para fundo escuro com letras claras. Se precisar usar um exemplo de cidade, use Lins, São Paulo, ou Ermo, Santa Catarina. Lins é um acrônimo usado no direito para local incerto não sabido e Ermo significa distante, isolado. Nas discussões, falaremos como o arquivo deverá ser enviado.